Empezando esta live no dia de hoje, bem-vindos todos, bem-vindas com uma canção de A7 que já nos deixa assim conectadas, movendo, inspiradas e sentindo este movimento que nos traz o autoconhecimento. Eu sou Shirayam e hoje é uma masterclass sobre Hablemos sobre escrever. É uma masterclass direcionada a nosso autocuidado e ao trabalho do autoconhecimento através da escritoterapia. Queria dizer para vocês que a escritoterapia, aqui tenho a representação, ha sido uma atividade que me ha acompanhado por anos de minha vida, sem nem saber que de verdade estava sendo uma atividade terapêutica. Bem-vindos todas, Jaime. Muitas vezes hacemos atividades terapêuticas, pero não nos damos conta que é uma atividade terapêutica. Então, começamos a fazer algo, nos hace bem e não nos damos conta que algo nos está fazendo bem, até que alguém nos nombra, põe uma etiqueta de uma atividade terapêutica. Então, que grande bendição este trabalho de nos darmos conta de que é o que nos hace felizes, que é o que nos traz de regresso a nossa paz natural, que é o que nos nutre el alma, que é o que hace nosso coração sonreír e ter uma lista, ter claro que atividades são estas para trazer essas atividades a nosso dia a dia, trazer essas atividades a poner incluso em nossa agenda. Às vezes temos em nossa agenda um montão de atividades que nos toca ser e que não realmente nos traz felicidade, né? São coisas que nos toca ser, às vezes são coisas que nos generam estresse, nos generam ansiedade. E de repente também poner em nossa agenda um tempo de autoencontro, um tempo de uma pausa, um tempo para ser algo que nos nutra, que nos haga escuchar as respostas mais profundas que nossa mente e nossa alma nos esteja fazendo, a escuchar essas respostas que surgem de adentro e a caminhar por la vida mais conectado com nosso mundo interno. Então, vamos falar hoje deste espaço de escrita terapêutica, de escritoterapia, porque é algo que cada um de nós, todas as pessoas podemos fazer. Não importa se estamos encerrados em casa, não importa se estamos saindo a la calle ou não importa o que hagamos, todos podemos utilizar desta ferramenta da escritoterapêutica. Quizás não se deram conta aqui está Rakasa, que sabe muito de terapia de infância, e quero ralar este hilo agora destes momentos que vemos em nossa infância que começamos a escrever ou a dibujar, mais que todo por primeira vez. Como que alguém nos entregou um papel, uma hoja em branco e lápis, ou encontramos as paredes de nossa casa, como isso minha sobrinha com minha irmã no mês passado, e vimos este color e esta expressão nossa afuera. Uma das coisas que as atividades terapêuticas externas, como a escritoterapia, nos mostram é que é uma habilidade de perceber-nos afuera de nós mesmos. Porque estamos escutando nosso diálogo interno, nossa conversação, nossas ideias, nossos medos, as coisas que temos escondidas das outras pessoas através de uma sonrisa muito polite, mas dentro de nós a conversação sigue. E de repente alguém nos deu um veículo para poder expressar, poner estes pensamentos, vozes, sentimentos hacia afuera. Pode ser através de várias atividades manuais, mas eu quero ressaltar hoje a escritoterapia. E estas primeiras vezes a las quais hemos dibujado, hemos escrito e hemos visto algo que saiu desde adentro de nós hacia afuera e que nossos olhos puderam mirar como algo externo, algo que passava dentro de nós. Então, é um pequeno ponto e é tão importante compreender que há o mundo externo e o mundo interno. E nosso mundo interno é constantemente estamos escutando a mente falar, nossas vozes, nossos recuerdos, amor, quedará gravado. Nossos recuerdos, nossas vozes, nossas ideias, nossos sonhos, não? Nuestras pérdidas, nossos sofrimentos, nossas alegrias, nossas bendições. Pois a mente está contando-nos essas histórias constantemente. Bem-vinda, segue.
Y caminando por la calle estamos mirando el mundo a través del filtro de creencias, de nuestra historia personal. Entonces el mundo interno está activo constantemente. Y el mundo externo también está activo, pero lo percibo y lo veo dependiendo de cuán presente esté yo, right? Pero en el mundo interno yo estoy ahí con esa constancia de manera muy presente. Entonces lo que la escritoterapia nos hace es esta habilidad de podermos conectar, ser un puente entre el mundo interno y el mundo externo. Ser este puente de conexión entre los dos mundos. Los estudios muestran, antes de la pandemia, ahora no sé, pero los estudios antes de la pandemia mostraban que 80% de las personas que entran en depresión no buscan apoyo, no cuentan a nadie, porque les dá vergüenza decir o que estão sentindo, medo de serem juzgados, medo de serem inadequadas, inadequados, de que nos digam que é uma tontada isso, que no pensar que nadie passa por isso, que solo eu passo por isso, então que tenho algo de problema, então essas pessoas, 80% não buscam por apoio, por este medo del juicio. Muitas pessoas não desarrollam os que se chamam agora soft skills ou habilidades blandas por terem muito desafio em compreender suas emoções, dar nome a estas emoções, a estes sentimentos, a estas necessidades que temos e identificar tudo isso e luego expressar isto a outras pessoas. Expressar o que estamos sintiendo, fazer uma petição de uma necessidade nossa. Muitas pessoas têm muito desafio com isso. E às vezes as empresas estão contratando alguém por seu currículo e luego lo demitem por falta de soft skills, esta habilidade de expressar, de compreender, de trabalhar em equipo, de saber levar uma conversação adequada, de saber negociar sem entrar em peleas, em discussão. E luego esta habilidade de esta compreensão que pode ser reforçada através da escritoterapia. Porque a escritoterapia te permite um espaço onde não serás juzgada e não serás juzgado. É um encontro de ti contigo mesma e com o papel. Muitas pessoas lo hacen en la computadora, en el iPad, no es prohibido, también es parte de. Y yo en lo personal, Shirayan, prefiero el papel. Porque uma das coisas que nos genera muita ansiedade é estarmos tão desconectados do momento presente e tão preocupados com o futuro ou com o passado. E este espaço de escrever no papel nos traz uma presença ao tacto, a mão que toca o lápis, a mão que toca o lápis, a coordenação motora que nossa letra, nossa ortografia, nossa caligrafia é parte de nossa história, habla muito de quem nós outros somos, habla muito de quem nós outras somos. Esta letra, esta semana, minha madre mandou umas fotos de umas cartas que escreveu minha abuela, agradecendo a los yernos, agradecendo a los hijos com mensagem para cada hijo del ano de 1990 eram as cartas. E al minuto que eu empecé a ler a primeira linha de aquela carta, reconheci a caligrafia, a ortografia de minha abuela. E me trajo uma dulzura ao coração, uma ternura ao coração. Conozco a letra de minha madre e de meu padre, donde quiera que la vea, la identifico imediatamente. Porque são coisas muito íntimas nossas. Reconhecer a caligrafia, né, a ortografia de outra pessoa, é algo muito íntimo. E quando nós outros também já temos esta intimidade com nossa própria letra, nos traz uma conexão muito profunda com nós outros mesmos. É uma conversa muito íntima. É como quando éramos pequenos que hacíamos umas cabanhas em casa, nos metíamos adentro com nossos juegos mais apreciados e entrávamos em nosso mundo mágico, aonde nadie nos pudiera herir, nadie nos pudiera juzgar, nadie nos pudiera abandonar, nadie nos pudiera no amar. A escritoterapia nos traz este nível de intimidade, este nível de cercanía, este nível de apertura. E algo passa quando nos sentimos livres em expressar. Algo passa quando nos sentimos seguras e seguros em expressar o que estamos sintiendo. E a escrita terapêutica, a escritoterapia, hace isso. Trae
este alivio de poner en el papel o donde estemos escribiendo lo que estamos sintiendo para que de verdad no estemos tragando, escondiendo y no estemos madurando emocionalmente por miedo de entrar en contacto y comprender nuestras emociones. Entonces, hoy traje algunos ejercicios, algunos tips, algunas prácticas que puedes hacer en tu casa para profundizar en la técnica de la escritoterapia. Voy a empezar primero con un libro que hemos escrito, Shirayan y la naturóloga, mi hermana amada, Gemissari Juliana Ribeiro, que escrevimos primeiro em português em Brasília no ano passado. Este meu já está viejito e com mis exercícios de escritoterapia. E este ano lo hemos lançado em espanhol. Este é um livro que dura 3 anos. É 3 anos de um exercício de ti contigo. Este livro apresenta uma pergunta por dia del año e aqui pondrás el año, donde estás e contestas a pergunta sobre ti. É um chamado a la intimidade. É um chamado a que te conozcas e a que contestes perguntas muito íntimas, algumas que parecem superficiais, que têm um truco por detrás, sobre ti e que puedas acompanhar tu evolução, tu cambio de opinião, tu estancamento, tu necessidade de buscar mais recursos a nível interno, comportamental, ano tras ano. Tu imagina que em livro em português, o ano passado, começamos o ano passado, em 2019, e as pessoas estavam contestando, e agora em 2020 já estão em seu segundo ano de contestar suas perguntas, e podem comparar qual era a sua visão da vida do ano passado e qual é a sua visão agora. E o próximo ano, 2021, vai poder ter essa noção de nossos cambios de um ano a outro. Então, dejo aqui este tip para vocês de este livro que se chama Encuentro Comigo, já está na Amazon, digital ou impresso, excelente para Navidad, onde puedes encontrar a pergunta que vai despertar a resposta que queres formar sobre ti mesmo e sobre a vida. E me gostaria fazer um exercício agora, já que estamos aqui, com as pessoas que ponham sua fecha de nascimento aqui no chat e vou ver qual é a pergunta que sale no dia que tu nasciste. Hoje é dia 3 de outubro, 3 ou 4 de outubro é hoje. Vamos a ver, eu estou em dúvida se hoje é dia 3 ou 4 de outubro. Então, vou ler as duas perguntas. La del 13... Ai, perdão, outubro não. Vamos volver à presença, estamos em dezembro. Hoje é dia 13 de dezembro. 4 de dezembro, vou ler. A pergunta del 4 de dezembro diz: mira, Maria Ángel, Jaime, se eu pierdo aqui as fechas, vocês me vuelven a poner. A pergunta del 4 de dezembro diz: mi casa tiene cara de. Mi casa, mi hogar, tiene cara de. E é uma pergunta que te invita a mirar a tu casa e a escrever que é o que tu hogar, que é o que o espaço onde tu vives, que é o que o templo onde alberga a ti, a tu família, que é o que emana esse lugar. Muestra muito de quem eres tu, cuenta tu história, está organizado, não está, tiene plantas, e fazer essa reflexão que hace a escritoterapia, que nos permite ir hacia adentro e reflexionar sobre coisas que sentimos, situações que ocorrem em nossa vida, coisas que estão passando agora em nosso alrededor. Então, mi casa tiene cara de, certo? Agora quero ver as fechas que me han puesto aqui. Adriana, vamos a ver, 28 de enero, Adriana. Adriana, essa pergunta é boníssima. Quero ver se tu logra poner a resposta aqui. E todos os que queiram ponham sua resposta aqui. Dia 28 de enero, de Adriana. La sed que tiene mi alma es de... La sed que tiene mi alma es de... E mira como a escritoterapia pode apoiar-te em tu separar um tempo para perguntar-te algo tão importante como de que tiene sed mi alma. E se de eso que tiene sed mi alma está associado a mis atividades del dia a dia, a mi profissão, a mis hobbies, a mi tempo com mi família, se eu estou fazendo alguma coisa que tenha que ver com esta sed que tiene mi alma.
¿no? Crecimiento, evolución. Fuerte esta pregunta, ¿no, Adriana? Este libro está lleno de preguntas que nos pueden llevar a cualquier lado dentro de nosotros, pero lo que es más importante son las respuestas que vamos a traer por escrito. Y comparar. Este año, pongo aquí la fecha, 2020, he sentido que mi alma tiene sed de esto. El próximo año, ¿será que mi alma tiene la misma sed? Será que minha visão do mundo ha cambiado? Será que me he casado, me he divorciado, he tenido um hijo, he cambiado de país? Quais são as coisas que vão cambiando adentro mío? Depois, outra fecha, que se me foram todas as fechas, há que ponerme de novo para poder ver aqui. Ah, não, mentira, pode ser com o dedo. Dia 2 de outubro, Maria Ángel, vamos contigo. Dia 2 de outubro. A ver qual pergunta temos no 2 de outubro para fortalecer o músculo de nossa escritoterapia. Aqui. Dia 2 de outubro. Mira que interessante é essa. Em minha família, mulher é sinônimo de e homem é sinônimo de. Tem todo que ver com o curso que Rakasa está lançando, haciendo esta semana de sanar a visão que temos de los hombres que foi implementado por la família. Em tu família, mulher é sinônimo de quê? De independência, de autoconhecimento, de submissão, de hogar, de empresária, de empreendedorismo, de feminina, de ausência emocional. Em tu família, homem é sinônimo de quê? De confiança, de lealtad, de traição, de abundância, de inseguridade. Então, a escrita terapêutica, a escritoterapia nos vai apoiar a entrarmos em contato. De repente, é uma temática que me genera um movimento, me dá um pouco de angústia, me dá um pouco de dolor e puedo perceber que não é trabalhado o suficiente em mim. Estou justo trabalhando o papel de mulher em minha família. Bella, todo que ver com tu cumpleaños. Então, este livro é um exercício para que não tenhas que passar vários dias, não sei sobre o que escrevo hoje, não tenho o hábito todavia de escritoterapia, não sei a que temática me atentar e de repente este livro te vai fazendo essas perguntas, estes chamados, esta inspiração para que investigues adentro tuyo quais perguntas necessitam ser contestadas. Este livro Encontro Comigo, que está na Amazon. E então tinha outras fechas aqui. 24 de junho, Loncayum. Vamos com o 24 de junho. E a escritoterapia, às vezes a vida está passando tão rápido. Outro dia uma pessoa me dizia, não me acuerdo o que he hecho el ano passado, não me acordava o que havia hecho esta época de minha vida. Como o celular ou algum tipo de plataforma social me mostrava as fotos de lo que havia hecho el ano passado, pues me recordé de lo que estava haciendo el ano passado. Bueno, este libro de escritoterapia, lo que nos va a recordar es que lo que estábamos sintiendo el año pasado en esta misma fecha, que lo que estábamos creyendo el año pasado en esta misma fecha, y si hemos evolucionado, si hemos cambiado, si hemos profundizado, si todavía seguimos agarrados en dolores antiguos que no hemos elegido tiempo e decisão para sanar e arrastramos este ressentimento para o próximo ano, ou se é uma fecha, um dia que também nos recuerda as vitórias, as conquistas, as bendições. A ver, Loncayum, 24 de junho. Me perdono por. Quais são as temáticas que queremos perdonar-nos? Abrir uma hoja em branco e escrever sobre as coisas que não me he perdonado, as situações que não me he perdonado e que tomo a decisão de parar e uma por uma ir a um set terapêutico e fazer meu trabalho de autoconhecimento para perdonar-me por situações, por decisões que he tomado, por palavras que he dicho. Então, me perdono por. Vamos com Jaime, 3 de março. Outro espaço de pergunta profunda para nossa escrita terapêutica, escrita terapia, 3 de março. Ai, que pergunta tão maravilhosa, gente, por favor, todos contestem esta pergunta aqui neste chat. Mira esta pergunta. Que me trae mais paz sobre o futuro? Que é que neste momento de tu vida, como se hubieras abierto tu livro de Encontro Comigo hoje, e puedes decirte, ¿qué es lo que hoy me traz más
paz sobre o futuro. ¿Qué es lo que hoy en tu vida te trae más paz? Porque claramente sabemos lo que nos trae más ansiedad. No hay ni que hablar. Si vamos a abrir una lista ahora de decir qué es lo que nos trae más ansiedad sobre el futuro, sabemos, vamos a decir, momento que te entrego en orden alfabética, ¿va? Porque estamos llenos de pensamientos a lo mejor no identificados, no cuestionados, no digeridos sobre tener paz en el futuro, sobre no tener paz en el futuro, las cosas que nos generan ansiedad, duda, angústia sobre el futuro. Agora, já has parado para pensar que é o que te traz paz sobre o futuro? Quais são os pensamentos que te traem paz sobre o futuro? Quais são as emoções que te traem paz sobre o futuro? Os momentos, as pessoas, as atividades, os objetivos que te traem paz sobre o futuro? Então, a escritoterapêutica, a escritoterapia, se trata de isso, de ir profundo e trazer de la confusão que está aqui adentro, de la parlantina, de todas as ideias, as coisas que hay que hacer, para um momento de silêncio contigo, que tu elijas em la manhã, al despertar, ou em um momento del break del dia, um librito chiquitito que cabe em qualquer bolsillo, que vayas a caminar por em qualquer bolso. E bueno, agora estamos caminhando cada vez menos em la calle, né? Pero a vida vai volver a ser ativa e vas a poder levar a qualquer lado esta ferramenta que te fortalece o músculo da escrita terapia e perguntar-te que é o que me traz mais paz sobre o futuro. Mago, vou contigo, 4 de setembro. A ver, Mago, qual será a pergunta agora que vamos a ter sobre a escritoterapia? Há bastante comentário surgindo aqui sobre o futuro. Saber que a vida me entrega e me acomoda todo para que eu tenha o melhor. Graças por contestar-me, feita de nada, coração. La confiança e a certeza interna me traz paz sobre o futuro. Na confiança e a certeza interna me traz paz sobre o futuro. E neste momento, a incertidumbre da paz é mais importante. O agradecimento me traz muita paz. Vês que maravilha? Mago, vou contigo. 4 de setembro. Que é ser um líder? Que é para ti ser um líder? Ser um líder de tu família, ser um líder em tu sociedade, ser um líder de ti mesma, de ti mesmo, de tu vida, de tus ideias, de tus sonhos, de tua renda. Sabe que agora estão midindo as atitudes, os skills, as ferramentas comportamentais mais importantes para o mercado para o ano de 2021 a 2025. E uma delas que apareceram no World Forum, não? É a autogestión. A autogestión que é a capaz de gestionar-nos. Gestionar nosso tempo, nossas prioridades, se hacemos exercícios, se cumprimos com nossas tarefas laborales. Hoje hice yoga, lo agradeci tanto porque hacían semanas que não lograva volver a minha disciplina de yoga, me senti tão agradecida comigo mesma, me senti líder de minha vida, que hoje foi um dia que despertei, tomei meu limão em ayunas, depois hice mi sumo de apio, esperei uma hora, hice mi yoga. Então, aquilo que para cada um de nós outras e de nós outros significa ser um líder de mim mesma, que é o que falta para eu fazer esta gestão personal. Assim que vamos a mirar isso dentro de nossa escritoterapia. Então, são várias perguntas que nos levam hacia dentro a contestar coisas muito importantes para nós outros, porque a vezes nos perguntam, tu has visto o último que passou com essa atriz mega famosa de Hollywood, o vestido que estava nesta premiere? E sabemos quem se casou em Hollywood, quem se separou, o último escândalo, o que dijo o presidente tal, fulanito de tal país, o outro que dijo lo outro, o absurdo que se ha dicho, sabemos de memória? Pero luego, nos hacemos algumas perguntas sobre nós outros mesmos e às vezes nos ponemos em branco, em branco, porque não temos fortalecido o músculo da autorreflexão, de ir hacia adentro e contestar essas perguntas, não sobre a gente famosa, não sobre minha suegra, não sobre meu vecino, não sobre essa pessoa que está passando allá na calle que nem sei quem é, pero já lo estou juzgando, pero sobre a pessoa que eu vivo todos os dias, que me acuesto e levanto com ela. Como posso seguir sem escrever quais são as maiores vitórias de minha vida? Como seguir sem escrever, sem identificar, sem parar para valorar e fortalecer de todos os meus obstáculos, que é uma pergunta que está aqui,
De todos os obstáculos que he passado em la vida, ¿cuáles foram as herramientas que me hicieron salir adelante? De los obstáculos que he passado em minha vida, ¿cuáles foram as herramientas que me hicieron salir adelante? Salir del fondo del pozo e caminhar hacia adelante e seguir en esta vida, seguir echando para adelante, seguir conquistando, sanando, curando. Então, é um chamado hacia adentro para um templo muito importante, que é nosso próprio templo, que é saber as respostas sobre nós mesmos. E temos aqui, integrarte. Linda, ou lindo, 8 de enero. Vamos a ver qual é a pergunta que nos vai venir para o 8 de enero. 8 de enero de nossa escritoterapia para hoje. Entregar ou hablar algo muito especial para mis padres hoje. Hoje é o dia em que vamos entregar ou hablar algo muito especial para mi madre e mi padre hoje. Entre parênteses, se eles já não estão, hazlo com outra pessoa que ames. Se eles já não estão, hazlo com outra pessoa que ames. Então, em estes momentos onde temos uma pandemia que diz que a gente de mais idade está mais vulnerável e que temos muitos de nós estamos lejos de nossos padres, nossas madres, agora a Navidade chegando, já me empecé a sentir a emoção. Ir para dentro e também sacar este tempo de que queremos fazer para honrar, para agradecer, para amar nosso padre, nossa madre, nossos abuelos, abuelas, quem todavia tem a dicha de ter cercanas seus abuelos, suas abuelas. Sacar este tempo, mira, sale o 8 de enero, porque assim já passou Navidad e todo, e eles ganham uma presença mais, um carinho mais, uma palavra mais. E a vezes tu não tienes mais tu padre ou tu madre ou tus abuelos, pero tienes outras pessoas que para ti são pessoas que te dedicam amor, carinho, que te dão contenção, que te acobijam, que te escutam e que tu tienes um carinho muito grande. Então, en el corre de la agenda, este exercício de escritoterapia deste dia te pide que tu escribas que é o que te gostaria entregar ou falar de muito especial para essas pessoas tão importantes em nossa vida, que a vezes passam os dias e de verdade não nos permitimos agora por ser uma chamada, uma reunião em Zoom, um regalito por correio, Então, há tanta possibilidade, algo hecho por tus próprias manos, um poema, uma foto, sabes? É infinita possibilidade do que podemos fazer. Pero que desarrolla esta criatividade? Que é o que desarrolla também esta criatividade para descobrir o que posso fazer? Esta pausa para cerrar os olhos, hacerme as perguntas e escuchar as respostas surgindo. Quando temos este músculo tão bem exercitado de la autorreflexão, de la autoindagação, de ir para dentro, haciéndonos as perguntas que evocam as respostas mais profundas, que quizás há perguntas aqui que te vão deixar pensando todo um dia. Há pessoas que me disseram, Shirayan, a pergunta de hoje me deixou 3 dias trabalhando em ella. Estou 3 dias dando vueltas com esta pergunta e saboreando-la e contestando-la, e se luego passa que se te olvidou o livro em casa e passaste 2, 3 dias sem contestar, não passa nada. De aqui a 3 dias, 5 dias, uma semana, te reencontraste com o livro de novo, empieza naquele mesmo dia onde has encontrado, en el dia correto, e estes dias, el próximo ano, estes dias em branco lo llenas. E tens um espaço que vai durar cada vez mais o livro, que vas a poder observar cada vez mais profundo. Então, vou ver uma pessoa mais que tenha puesto aqui sua fecha de nascimento e logo quero fazer um exercício muito bonito de escritoterapia para que puedan provar a profundidade que hace essa escritoterapia. E vou aqui com Lore, 18 de abril. E neste momento, há pessoas que lo hacen em la mañana, há gente que como final del dia ha passado todo el dia e quer como descansar la mente, desacelerar la mente, porque a escrita desacelera muito esta hiperactividade mental, que põe aí, prende sua velita ou uma música e abre seu livro e vai contestar sua pergunta deste dia. Então, tu puedes elegir o momento que sienta que é mais oportuno para ti. 18 de abril. 18 de abril, outra pergunta poderosa que é importantíssima que contestemos e não só contestemos, pero sepamos isso em la punta de la lengua, se diz em Brasil, em la punta de la lengua,
para caminhar com esta informação muito identificada por nossa vida. E 18 de abril, mis 3 maiores fortalezas são. Põe aqui para nós outros, põe no chat que é o que tu sientes que são tus 3 maiores fortalezas. E observa-te neste exato momento se tienes clara quais são tus 3 maiores fortalezas ou se te deu como um blanco, assim como, mis fortalezas, espérate, a ver. E não te critiques, e não te culpes, e não te sientas mal. Autoconhecimento não é para que nos exijamos perfeição, mas é para identificar que algo tão importante como saber quais são mis fortalezas, se eu las tenho identificadas ou não. Se eu las tenho na ponta da língua ou não. Ah, Shrayan, pero mis defectos sí que los tengo identificados, não os 3 mais grandes, os 10 mais grandes, porque com a autocrítica diária, a comparação com o outro, el culparme por lo que hice, não hice, deixei de hacer, a autocrítica, os defectos míos, pero los tengo claríssimos. Agora, se eu te pergunto, neste exercício deste livro, Encontro Comigo, de escritoterapia e autoconhecimento, se eu te vou com esta pergunta, mis 3 maiores fortalezas são. E quizás neste ano de 2020 vas a poner 3 fortalezas deste ano que sientes que has desarrollado, porque este ano estuvo intenso para desarrollar fortalezas. Quizás el ano de 2021 vas a identificar que tienes outras fortalezas desarrolladas. Quizás para o grupo de Brasil, que o livro está em português desde o ano passado, em el 2009 puseram outras fortalezas. Agora, em el 2020, dijeron, van a poder comparar sua fortaleza del 2019 e 2020 e ver, a ver se algo ha cambiado aqui, se algo ha crescido, se algo ha desaparecido, se algo ha surgido. E saber, mira, observadora, criativa, amistosa, não? Então, estamos aqui mirando quais são as fortalezas que nós outros temos e se las temos identificado, porque quando temos um obstáculo em nossa vida, um desafio, uma das coisas que sempre surgiram em sessões de terapia com meus clientes é: hazme uma lista de tus talentos e fortalezas. Quero uma lista de todos tus talentos e fortalezas em las próximas 48 horas. Porque vas a necessitar consultar esta lista quando tu ego te diga, não puedes, não vas a lograr, isso está duríssimo, é difícil, é desafiante, não puedes, não eres bueno lo suficiente, não eres buena lo suficiente, não lograrás, quem eres tu para isso, eres uma fracassada. Aí cometes um errorcito assim, que não é nem error, né? Uma aprendizagem da vida, te criticas e se te invalida completamente, não sente que tem fortaleza nenhuma, a autoestima no piso. Pero quando eu tenho claro, porque he hecho meu exercício de escritoterapia, quais são minhas fortalezas, mis talentos, e hago uma lista de cura de 52 pontos de fortalezas e talentos, e me conosco profundo. Mis 3 maiores fortalezas: comunicação, conexão com os demás, la escucha, certo? Muito bonito, graças, Gianni. Então, dejo aqui esta invitação para ti e agora te quero passar um outro exercício de escritoterapia muito profundo, um outro exercício de escritoterapia que vai abrir uma porta de resolução de conflito interno muito importante para ti. Então, hemos falado do livro Encontro Comigo e de todas as perguntas que tem, que te acompanharão por 3 anos. Observa que são perguntas e às vezes há alguma coisa aqui que é um dibujo, que é um pouco de arte terapia que hemos puesto. Temos nosso canal em YouTube também, que se chama Encontro Comigo, para que tu puedas ir acompanhando os vídeos que vamos ponendo aí. Mais talentos aqui: reflexiva, sensitiva, criativa, escucha. Excelente listas de autoconhecimento. E agora me gostaria invitar-te a ser outro exercício de escrita terapia, que pode servir para o resto de tu vida, que é um exercício muito importante para madurar nossa inteligência emocional e saber dialogar e compreender, digerir e integrar situações desafiantes em nossa vida.
Situações desafiantes generalmente são situações novas. É algo novo que me passou. E como é novo e nunca havia experimentado, não sei como lidar com isso e da maneira com a qual reacciono, depois me juzgo lo que creía que era certo ou lo que creía que era equivocado. Então, aqui vamos entrar. Vou pedir se tu tens onde apontar, já empieza a ser tu escritoterapia e apunta estas 4 perguntas que vou deixar-te a ti como um regalo precioso para tu prática de escritoterapia. Uma é que tu vais à Amazon e ordene tu livro Encontro Comigo, e a outra é este exercício de escritoterapia. Recordando al princípio que hemos comentado que uno de los objetivos de la escritoterapia es el autoconocimiento de una manera íntima y de podermos identificarmos y trabajarmos lo que sentimos y cómo reaccionamos frente a todo en la vida, las bendiciones y los desafíos. Entonces voy a pedir que tú visualice una situación a la cual fue desafiante para ti. Puede haber sido una discusión con alguien, puede haber sido uma pérdida, alguém te roubou tu bolso em la calle, has discutido com alguém que tu amas, has aplicado para um trabalho e não te lo dieron, has perdido o trabalho e andas agobiado, angustiada, uma situação que tu pensa nisso e com o tempo sente todavia que está aí dando voltas e não resolve. Ok. Primeiro exercício de escritoterapêutica. Escreve que passou. Página em branco, um quaderno ou uma hoja e escreve nesta hoja que foi o que passou. Escreve a situação. He encontrado com esta amiga, neste lugar, estávamos comendo, começamos a falar sobre política, começamos a descobrir, a discutir e nos peleamos e minha amiga saiu e tal. Que passou? Então, deixa aquele papel pode absorver esta informação e que tu puedas identificar dentro tuyo e expressá-la através da escrita. Segundo ponto, escrever aí. Que foi lo que eu senti com lo que passou? Que foi lo que eu senti com lo que passou? Então, a escrita terapia te invita a que pongas aí que foi o que senti? Me senti triste, me senti confundida, não entendia por que estava reaccionando assim, me senti corta de palavras, não sabia como expressar algo para que arreglar a situação, me senti impotente, me senti agobiada, me senti abandonada, me senti não compreendida, me senti frustrada. Então, que tu puedas entender, né, aquilo que sentiste. E também aí é muito importante observar se tens uma lista de las emoções que seja ampla. Muitas vezes as pessoas, estamos em uma sessão terapêutica, vamos a conversar sobre aquilo que a pessoa, como te has sentido? E a pessoa me disse, mi cliente me disse, mal. Bueno, mal, ok. Mal como? Bueno, mal, assim, bem mal, como triste. Ok? Então, quando vamos fazendo um trabalho de escritoterapia, nos vamos madurando nossa inteligência emocional e descrever com uma riqueza de detalhes aquilo que senti. Me senti frustrada, me senti não respeitada, me senti agobiada, me senti apretada, me senti juzgada. Então, como que vas entrando em contato contigo e compreendendo-te um pouco mais. Então, Janirai nos está ponendo as perguntas aqui. A primeira e a segunda pergunta. Então, em la mesma situação, a terceira pergunta. ¿Por que crees que te estás sintiendo así? ¿Por que crees que te estás sintiendo así? Mira que importante esta pergunta. Creio que me he sentido assim porque no supe, me senti que pudiera haber reaccionado de uma melhor maneira. Me senti assim também porque estava muito acelerada, não di uma pausa para de verdade escuchá-la e poder reaccionar de uma maneira diferente. Me senti assim porque há muitos anos que não sei lidar com uma pessoa quando entramos em uma discussão. Me senti assim porque me senti incapaz de levar a discussão adelante sem começar a pelear. Me senti assim, então perguntar-nos por que me senti assim? E naquela situação passou isso, que passou? Pergunta 1, que senti? Pergunta 2, pergunta 3. Por que me senti assim? Tá? Pergunta 4. Tenho tudo apontado em meu caderno de escritoterapia porque me gustam as coisas especiais ter escrito à mão.
Pergunta 4. ¿Qué naquela situação dependia de ti? E que é o que naquela situação não dependia de ti? Uau, naquela situação dependia de mim não levantar o tono de voz, manter o silêncio, não gritar, não exigir, não querer convencer a pessoa. Aquilo que não dependia de mim, que eu dije para ela que me gostava tal pessoa e ela se puso muito enojada, sua atitude não dependia de mim, suas preferências não dependiam de mim. Então, observar através da escritoterapia, tomar esse tempo e ver naquela situação que é o que dependia de ti e que é o que não dependia de ti. E agora, a quinta pergunta e última, que para mim é uma muito importante e que é uma pergunta que vai trazer uma informação que será valiosa para nós outros, para o resto de nossas vidas e que vai generar um cambio em nosso comportamento, que vai acrescentar em nosso autoconhecimento, que é a pergunta: quais são as novas ações que eu posso efetuar se esta situação passa de novo? Que é o que eu pudiera haber hecho diferente em uma nova situação? Que é o que he aprendido aqui que generará novas ações quando eu passe por la mesma situação? Que é o que he aprendido? Que é o que não haré igual? Então, eu sento, miro hacia dentro, papel e lápis em la mano para não olvidar, para que mi mente me pueda ver desde dentro hacia afuera, que mi mente me pueda ver en el papel e escreveria: wow, que é o que eu haria diferente? Pues me callaría, dejaría que ella hablara, vaciara, permanecería centrada en el amor que tengo por ella, que no tiene nada que ver con política, y dejaría que ella vaciara. Segundo, cambiaria de tema, diria: amiga, não peleemos por isso, vamos falar de outra coisa. Que lindo está tu pelo, plantemos um árbol, como estão tus hijos, que linda te ves, como va, que me echo de menos tu madre, como está todo, que vai nascer em Navidad. Cambiemos de tema, pero, sabes, sientes claramente e escreves claramente que é o que harías nessa situação de uma maneira diferente em la próxima vez. E isso te permitirá um amadurecimento, uma maturação de tu inteligência emocional, de tu capacidade de comunicar e de não chegar à mesma situação de novo, reaccionar da mesma maneira, como se fueras um vinilo rayado que vai passando aí e não sales do mesmo local. Não. Has utilizado a escritoterapia, has ido à situação, has contestado as 5 perguntas e te garantizo que não contestarás, não actuarás mais da mesma maneira porque has tomado consciência sobre esta situação específica. Então, que puedas utilizar essas 5 perguntas. Se alguém ha entrado aqui depois que hicimos este trabalho e não ha dado sua fecha de nascimento, ou se está aqui desde o princípio e não viu tu fecha de nascimento, puedo ler algumas perguntas mais e algumas fechas antes de terminarmos e dizer-te que a verdade é quando nós tomamos um tempo para escrever de maneira terapêutica, utilizar a escrita como uma ferramenta de terapia, de autoconhecimento, de autocura, de autocompreensão, de autoperdão, o que estamos fazendo é entrando em espaços de autorrespeito. É sentir claramente que merecemos um momento de intimidade com nós outros e que este momento nos traz uma clareza, uma claridade, uma fortaleza, um conhecer-nos e que é valioso e que vale a pena invertir tempo nisso. Mientras eu não sinta que eu sou alguém que vale a pena invertir um certo tempo em mim, há algo que necessita ser revisto, revisado, mirado com mais atenção. Se eu não he desenvolvido a consciência de reservar um tempo para mim, em meu dia a dia, para escutar-me, para escrever, para sentir, para chorar, para reír, para escutar o que minha alma está dizendo, o que meu coração necessita, de verdade é algo que necessita ser revisado em nossas prioridades. Então, temos aqui outras fechas. El 2 de diciembre, veamos nossa pergunta de escritoterapia de nosso livro Encuentro Comigo, del dia 2 de diciembre. Tem que contestar a resposta aqui, hein? 2 de diciembre, e foi a hora, passou há pouco.
Solo para ti, ou estar sola para ti, significa soledad ou libertad de espaço. Estar solo ou sola para ti significa soledad ou libertad de espaço. Reflexiona sobre isso, sobre estar solo ou sola para ti. Que te traz isso? Angústia? Não logro estar sola comigo? Penso muita coisa negativa, me dá tristeza? Ou estou sola comigo, pongo na música, bailo, me quito a roupa em minha casa e prendo uma vela e me sinto bella e salto por aqui e me pongo na ducha com uma música espetacular, ou vou cozinhar algo que amo, ou vou... Que é estar solo ou sola contigo? Interessante contestarmos isso, verdade? Segue, dia 31 de agosto. Muita gente especial ha nascido el 31 de agosto. Vamos a ver que pergunta saldrá para ti. Segue. Ai, de novo, sobre estar solo. ¿Tienes miedo de quedarte solo o sola? ¿Tienes miedo de quedarte solo o sola? Em las histórias de nossa vida, em nossas relações, será que há algum pensamento adentro de nós outros no trabalhado que produz esse medo? E se me quedo sola ou sola? Ou se estamos solteiros ou solteiras e não temos um companheiro ou uma companheira, será que há algo dentro de nós outros que é um medo que está alimentado com este pensamento? Tenho medo de estar solo ou sola. O que significa estar solo ou sola? E já que estamos falando sobre isso, necessita ser um comentário fantástico. Anteayer falei com minha suegra, tem 82 anos, tem que entender isso. Vive acá em Maiorca também, em uma cidade, um pueblo aqui cerca de nós outros, de Palma. E me chamou ayer e disse, Shira, te tenho que contar uma coisa, que tuve um dia ayer tão feliz, estive tão feliz, tão feliz. E que te passou que estuviste tão feliz ayer? Imagínate que há uma pandemia, estamos em Espanha, ela tem 82 anos, aislamento todo, ha passado por toda uma resiliência incrível, uma mulher impressionante. E disse, mira, que mi companheiro foi a hacer uma coisa em su huerto e dijo que iba a estar todo el dia afuera. E eu vi que iba a estar todo el dia sola e me puse um pijama com mi bata cómoda, com mis pantuflas cómodas e prendi o fogo del fireplace. E não me quise cocinar nada, e me sentei, e me chamei a minha irmã, e conversei com ela, e lo passei bomba todo o dia, sem ter que fazer nada a nadie, dedicando este tempo para mim, pero tão feliz, dava carcajadas, me contava isso no telefone. Eu dije, meu coração, pero isso é uma glória, porque uno sentir que vai estar solo com uno todo o dia e se pone feliz e ele todo o dia lo passa bomba, isso é uma conquista, pero é o que toda a gente está buscando no mundo, mais em cima dentro de uma pandemia, imagínate. Assim que, bueno, isso tem que ver com esta pergunta que acabamos de ler em nosso livro, ¿Tienes medo de quedarte solo o sola? E aí vai nosso trabalho personal, cada um, de mirar sobre isso. Vero, vou contigo. 6 de fevereiro. Oh, fiz assim e abriu no 6 de fevereiro. Marre, esse livro é mágico. Vero, mira esta pergunta que buena. Isso é um excelente exercício para a mente poner-se em espaços criativos. Que haria eu com $1 milhão? Que haria eu com $1 milhão? E te digo que mi mentor Surjava falava muito, decía muito a nós outros, se a pessoa não tem por escrito que hará com $1 milhão, nunca tendrá $1 milhão. Tienes que saber claramente em tu mente que tu harias com $1 milhão, porque se tu não tienes claro, não lucharás por $1 milhão, e bueno, luchará por $1 milhão quer dizer, lucharás por tu independência financeira, lucharás por tus conquistas que depende de que tus finanças te puedan proveer, lucharás por isso que queres, mas necessitas saber que harias com $1 milhão. Às vezes estava em uma fila, estava em um vuelo largo, ralava lápis e papel e fazia meu trabalho. O que haria eu com $1 milhão? Invertiria aqui, faria esta filantropia, haria isso, construiria o outro, invertiria acá. E eu observado agora com 44 anos, e este exercício eu aprendi aos 21, que a cada fase de minha vida eu haria algo totalmente diferente com $1 milhão. A cada fase de minha vida
Mi mente va, me acuerdo en la época que era un penthouse en Miami y ahora para mí es como tierra para plantar, es como totalmente diferente. Un penthouse, me iría a todas las discos, me compraría los vestidos y ahora es tierra para plantar, que tenga agua, que sea sostenible, construir casas, condominios en tierras, que esté la familia, es como totalmente diferente. Entonces, é interessante porque al ir de um ano ao outro com essas perguntas, vamos vendo as coisas que vão cambiando dentro de nós outros, né? Aquilo que vai passando com nossos desejos. Assim que, Vero, $1.000.000 para ti, que te parece? E vamos a ralar a última pergunta, a última de hoje, que é de Paulina. Vamos lá, Paulina, 9 de março. Ai, que bonita essa, me encanta essa pergunta. Minha irmã e eu, quando estávamos escrevendo este livro, vimos que haviam perguntas que eram um bálsamo en el alma, e essa é uma de los bálsamos. 9 de março, um elogio que eu me digo a mim mesma. Um elogio que eu me digo a mim mesma é? Um elogio que me digo a mim mesma é. E aqui a invitação é mirar se nós decimos elogios cumpridos, se nós outros temos um diálogo interno hacia nós outros mesmos, com elogios, com carinho, com reconhecimento, com autorreconhecimento, com tapita na espalda, com uma mirada buena, com mirar-nos com buenos ojos. Decir-nos elogios é mirar-nos com buenos ojos. Será que em nosso diálogo mental, em nosso dia a dia, nos tomamos o tempo para dizer-nos um elogio, para mirar-nos com buenos ojos? E se isso é um hábito nosso, ou se al ler esta pergunta, diz, não me recuerdo a última vez que me he elogiado. Tu te recuerdas a última vez que te has elogiado, que te has dicho um elogio? Qual foi este elogio? Se tu te recuerdas, escreve aqui. Qual foi o último elogio que te has dicho? Que has conscientemente, em tu diálogo interno, tu contigo te has dicho, eres estupenda, eres lo máximo, estás divina, te ves preciosa, te ves precioso, eres una trabajadera, estás muy esforzado, que buen esfuerzo has hecho. Como, qual foi a última vez que te has dicho isso? Que importante mirar. Eu sou sospechosíssima a falar sobre este livro, porque de verdade estou muito encantada e muito feliz com o trabalho que hemos realizado de escrever essas perguntas que nos levem hacia dentro e que pueda ser utilizada como uma ferramenta de intimidade, como uma ferramenta de cura, uma ferramenta de maturidade, uma ferramenta de reflexão, de autoconhecimento. A hora da Navidad está chegando. Dejo aqui a invitação para que regales um regalo que por 3 anos, cada vez que a pessoa conteste uma pergunta deste livro, se recordará de ti. Vai dizer, esta amiga minha, este amigo meu que me regalou este livro que me toca tão profundo. Que a lo mejor ela vai llenar os 3 anos e vai querer outro, vai ser outros 3 anos e vai ser um livro que al final de tu vida é um diário de tu vida. É um livro que a lo mejor tu hijo, tu nieto vai poder ler e dizer, míralo, como foi avançando quando minha abuela, minha madre passou por la pandemia, eu tinha 7 anos de idade, mira o que sentia, como he sentido esta semana a ler as cartas de minha abuela. Então, agradecer muchísimo a presença de todos ustedes aqui, live, de los que van a ver gravado, deixar esta invitação que inviertas em ti a través de la escrita terapia, que dejas que el papel y el lápiz y tu presencia y tus emociones y tus pensamientos puedan encontrar-se em um mesmo local, invitar-te a esta jornada deste livro Encuentro Comigo, está na Amazon. Disfrútalo, regala a tu família, a tus amigos, a tus amigas, para que podamos dar passos registrados de las bellezas e de las superações em nossa vida. Muchísimas gracias a todos, um excelente fim de semana e nos vemos em nosso próximo encontro aqui em Dharma News.